Primeiro, tua avaliação sobre os acontecimentos em Brasília, tanto no domingo quanto ontem, e você particularmente chegou aí a Brasília, teve informação do tamanho da depredação lá no Congresso? Olha, a depredação foi enorme na Câmara, no Senado, no Palácio, no STF, no Supremo, mas mais do que isso, aliás, muito pior, é a imagem que o nosso Brasil, nosso país maravilhoso, de pessoas, de mais de 200 milhões de pessoas que moram nesse país, que são apaixonados pelo Brasil, passam fora dele. Uma imagem de pessoas desrespeitosas, pessoas ignorantes, pessoas que não aceitam a democracia e que estão repudiando algo que foi fundamental para que o nosso país esteja onde ele está no dia de hoje. Quero defender aqui o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, ao Poder Executivo, a Câmara Federal, ao Senado Federal, porque eu tenho a convicção que sem os poderes fortes, instituídos, com a consolidação da democracia, nosso país não vai ter um grande sucesso. Então, eu queria muito aqui repudiar aqueles que participaram de forma ignorante, de forma até terrorista, atacando os poderes da República, e aqueles que queiram fazer a manifestação. A nossa Constituição, ela é linda, maravilhosa, ela permite isso, que façam a manifestação de maneira pacífica, de maneira reivindicatória, que possa realmente fazer com que os governantes, aqueles que não estejam contentes, tenham um olhar melhor. Mas não é quebrando, não é com briga e não é com nenhuma confusão. Mas mudou alguma coisa na rotina da Câmara por conta disso? A rotina lá está com, claro, o decreto que o presidente da República publicou, a partir daquele momento, estamos sob intervenção do governo federal, e federal. O interventor é uma pessoa civil. Estamos aí, o Distrito Federal não está com o policiamento sendo coordenado pelo governo do Estado, do Distrito Federal, e assim o próprio Planalto está cuidando da segurança. Aumentou o efetivo, a Câmara Federal está passando por um momento a qual estão fazendo um estudo do problema do ocorrido, do gasto que vai ser feito, para que a gente possa ter a posse no dia 1º de fevereiro na Câmara Federal. O Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, a ministra-presidente, também já garantiu que até o dia 1º de fevereiro terá sessão no órgão, que eles vão conseguir recuperar o dano ocorrido até o dia 1º de fevereiro. O Senado não foi tão abalado, e o Palácio do Planalto está passando também por perícia, Agora vamos aguardar o desfecho aí pelos peritos e por aqueles que estão responsáveis em apurar os fatos. Deputado, só uma questão. O senhor vai subir agora em 1º de fevereiro, daqui a 21 dias, E sempre se falou e se cobrou dos deputados federais, tem esse período grande de recesso, o pessoal não trabalha, viaja. E a Câmara, nesse caso, deu uma resposta pronta, aprovou ontem já o decreto de intervenção, aliou-se a todas as forças da República para isso. O senhor acredita que esse tipo de movimento possa fazer com que, na sua legislatura, a Câmara tenha um papel ainda mais preponderante e protagonista na política do Brasil? Olha, a Câmara Federal, na história da democracia, ela já tem um papel fundamental, que é a Casa do Povo, É isso que ela representa ali. O ato de ontem, tanto do Senado quanto da Câmara, ele não é um ato obrigatório, foi feito um decreto pelo presidencial, mas sim um ato solene, vou dizer que um ato de união, um ato de pacificar, um ato de amor, é o que o país precisa, dessa união. E os poderes estão unidos, e vocês podem ter certeza que a Câmara Federal, o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário vão estar muito unidos em favor da democracia, para que a gente não perca de forma alguma o que nós conquistamos ao longo desses anos. Como você encarou a reunião de ontem do presidente dos poderes legislativos, STF, governadores, É algo que não acontece normalmente. Como é que você viu isso e você acha que de algum modo pode ter uma consequência política mais à frente, em outras situações, para tentar reforçar essa questão da democracia? Fantástico. O encontro de ontem, nós vamos esquecer partidos políticos, a ideologia pessoal de cada um, mas a posição de cada governo, de cada governador, governadora, de cada estado ali representado, é a mesma posição, é em favor da democracia, de defender
a Constituição Federal, em defender as instituições. Então, isso foi fantástico, uma resposta à população do nosso país, que aquilo que aconteceu naquele domingo é uma pequena minoria que não acredita nas instituições e que também não acredita no resultado de uma eleição democrática. Aquela reunião de ontem, para mim, ela sela essa união e essa pacificação dos estados junto com o governo federal. E uma última da minha parte, você recebeu alguma orientação específica depois do que aconteceu no domingo, em relação a como circular em Brasília, ou acesso à Câmara Federal, ou pretende procurar o pessoal da Câmara para entender se vai ter alguma mudança? Não, até agora não tivemos nenhuma informação, também não estou. Eu acho que aquele ato de domingo ele foi um ato orquestrado, né? A história vai poder nos permitir olhar a verdade de como foi patrocinado, quem foi ou quantas pessoas fizeram esse chamamento. Eu estou muito tranquilo, até porque é o que eu digo, nós precisamos encarar isso de frente, com grande responsabilidade. O que está aí em jogo é o nosso voto na urna, esquecendo que quem escolhe o governante somos nós. Então precisamos realmente deixar a eleição de lado, e se não deu certo, o momento correto de trocar é nas eleições, nas próximas eleições. Qual a sua avaliação, desses atos antidemocráticos aí do último domingo? Triste. Acho que as pessoas precisam entender que, querendo ou não, gostando do resultado ou não, o presidente foi eleito, os votos estão aí. A gente sabe que foi uma divisão bastante grande, em todo o país, mas isso não justifica entrar e quebrar e destruir um patrimônio público, Então acho que deve ser realmente punido todas as pessoas que fizeram esse ato, e não só pelo fato de ser um ato antidemocrático, mas também por ter invadido, quebrado tudo. Eles poderiam fazer um ato contrário ao gosto deles, sem quebrar nada, fazendo um ato pacífico, manifestando, como eles fizeram até esse período atrás. Acho que esse tipo de atitude não cabe em nenhum lugar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para nada. Então, eu acho que deve ser realmente exemplarmente punido, todos que fizeram.